Boa noite, amada igreja. Boa noite, irmãos. Alegria estar com vocês aqui para fazermos mais uma revisão, uma pequena revisão da semana 3. Hoje a dupla escolhida é João Traian e Adriano. Nosso homem mídia ali, Cláudio, que está do outro lado aqui, vocês não estão vendo, mas ele está nos assessorando aqui na mídia. Boa noite. E queremos então passar com vocês uma revisão, né, daquilo que vocês já têm visto nos grupos, no discipulado, ou ainda vão ver, né? Então vamos aqui brevemente fazer uma exposição da semana 3. Né? Traian? Amém. Sintam-se todos abraçados virtualmente. Estamos juntos. Vamos Que orar? Deus abençoe a cada um. Amém, Jesus. Graças te rendemos, Senhor, por mais essa noite, por estarmos juntos aqui em família, embora longe fisicamente, mas perto no coração, Senhor. Que o Senhor preencha o nosso vazio, nossos espaços, nos administre, nos dê a paz que necessitamos, Senhor, a tranquilidade para passar por todo esse momento, Senhor. Abençoe essa recapitulação, que possamos entender bem todos esses fundamentos que é a nossa base, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, te damos graças pela oportunidade de estarmos aqui. Queremos abençoar todos os irmãos, todas as famílias que estão reunidas, que se dispuseram no coração Amém. para estarem conosco nesta noite. Amém. Abençoa a cada um para que tenha clareza, Senhor, da palavra e do ensino que tu queres trazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como vimos na semana anterior, tratava sobre o propósito eterno de Deus. E Jesus Cristo foi apresentado a nós como porta, caminho e alvo. Amém? Então, recapitulando, né? Mesmo após a queda de Adão, Deus não desistiu do seu propósito. Então, precisava restaurar o homem. E o único caminho é Jesus Cristo, seu Filho. Se em Adão herdamos a morte eterna, em Cristo temos a vida eterna. Amém? Então, no livreto tem uma tabelinha ali comparativa, as diferenças que encontramos entre Adão, a vida em Adão e a vida em Cristo. Amém? Então, o primeiro texto é Romanos 3,12. Romanos 3,12. Então vamos a Romanos, vamos dar uma lidinha rápida. Romanos 3,12 é um texto que faz parte da catequese, Amém. né? Já deve estar por muitos decorados, mas ali eu vou ler do 10. Acho que é bom salientar que o livro está invertido. Né? Quem tem a versão antiga. Quem tem a versão 1 do livreto, tá? A primeira edição, nesse ponto aí o texto de Romanos ele está em Adão, tá? Então eu vou ler do 10, tá? Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram
e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Colossenses 2, 13 e 14. Diz, Colossenses 2, 13 e 14, diz: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Amém. Então, esse primeiro paralelo entre um e outro. Se em Adão herdamos o pecado, em Cristo temos o perdão. Amém? O segundo paralelo é sobre a morte. Em Adão tínhamos a morte. Se em Adão teremos só a morte, em Cristo temos vida. Isso está lá em Romanos 5,12. Romanos 5,12 diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E em Cristo temos vida, que está em João 5:24. 5:24. João 5:24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E no terceiro paralelo entre Adão e Cristo, temos a criatura e os filhos. Sim, em Adão éramos criaturas, em Cristo somos filhos. Marcos 16:15. Marcos, então, 16:15, nos fala: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém. E como filhos, em João 1:12. João 1:12. Essa é a diferença, então, entre o velho homem e aquele que nasceu de novo. João 1:12. Mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Isso. E ali no rodapé da página fala em João 4:34, que diz: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Amém, aleluia. Então, tu quer dizer, Traia, que quando nós estamos em Adão, nós estamos no pecado, nós estamos mortos para Deus. Para Deus, para o propósito de Deus. E éramos simplesmente criaturas de Deus. Né? Por causa do pecado de Adão, ocorreu tudo isso. Né? O homem caiu, não foi mais aproveitável para a obra de Deus, para o propósito de Deus, se tornou simplesmente uma criatura, e aí veio Jesus para poder resgatar, para ser o nosso resgatador, nosso reconciliador com o Pai novamente. Muito bem. Então, em Cristo nós temos a solução completa de Deus, né? Para todo esse emaranhado de confusão que o homem se meteu, né? Na independência dele em Adão, né? Quando Adão decidiu ser independente, nós nos metemos nessa confusão aí. Nós como vamos ver mais à frente, né? Como herdeiros de Adão, né? Herdamos essa herança do pecado. E aí em Cristo nós somos perdoados, temos uma vida eterna e somos filhos, né? No início Jesus era o primogênito e hoje ele é o unigênito do Pai, o Filho único, e hoje ele é o nosso irmão mais velho. Agora, no próximo passo, tu vai explicar esse assunto aqui do pecado e o perdão mais detalhadozinho, né? Um pouquinho mais. Já que é um repasse, né? Hoje estamos dando uma repassada nos conhecimentos. Esperamos que todos tenham estudado, né? Para poder nos acompanhar aqui. Bem. Então, na terça-feira, no livro antigo, página 37, fala
sobre o pecado e o perdão. Então, relembrando que no Éden, no Jardim do Éden, onde habitavam Adão e Eva, haviam várias árvores, de todo que era tipo de frutos. E tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta proibida por Deus para ser consumida. Então, Deus avisou Adão, não comas dessa árvore, comas sim de todas as árvores que estão no meio do jardim, menos a do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Pergunto. Quem responde? Porque do dia que dela comeres, certamente morrereis. Amém? Então, no momento em que Adão tomou daquele fruto proibido, foi enganado pela serpente, ele se tornou independente. Ele abriu, força aberta, seus olhos para o conhecimento do bem e do mal, e ele começou a ter uma vida independente de Deus. E esse foi o pecado. O pecado todo recai sobre isso, a independência de Deus. No homem viver independente de Deus. Não precisava mais da opinião de Deus na sua vida, nem o direcionamento. Isso que levou a o homem se tornar inútil para a obra de Deus, para o seu propósito. Mas isso não foi algo que Adão fez? Por que eu tenho que responder por isso? Porque todos nós somos herdeiros de Adão. Todos nós que nascemos após Adão somos seus herdeiros. E como tal, herdamos o pecado. Nascemos todos em pecado. Então, quando Adão comeu desse fruto do conhecimento do bem e do mal, ele abriu para toda a sua descendência o acesso a essa árvore. Então, todos nós que viemos de Adão, passamos a nos alimentar desta árvore, né, do conhecimento do bem e do mal. O homem já nasceu com a herança do pecado. Mesmo que ele durante a sua vida não tenha mais nenhum pecado, ele já é pecador porque ele tem herança de Adão. Então a nossa consciência moral, né, ela passou a ser alimentada e estimulada pela nossa alma. Amém. Né? Ela que nos dirige o que é o certo e o errado, e nós passamos então a ter uma vida independente de Deus. Ou seja, não era mais Deus então, né? Deus não dirigia mais a nossa vida. Que nos dirigia quanto ao certo ou errado, era a nossa consciência moral, né? E isso aí é que vai, né? É algo que vai inclusive mudando, né? Ao longo dos anos, nós podemos perceber que essa consciência moral do homem, ela vai sendo transformada, né? E vai mudando, né? Nessa vida independente que ele tem, né? Na página 38, lá em cima, fala que a humanidade torna-se pecadora não porque tenha pecado, mas peca porque os homens são pecadores. Né? Como já explicamos, a Adriana explicou bem aqui, nós tornamos herança, né? Herdamos esse pecado. O homem natural passa a agir conforme a sua consciência moral. E estimulada pela alma, dirige seu ser de maneira independente, como o Adriano bem já explicou. Então, o homem natural é pecador por herança, mesmo não tendo cometido nenhum tipo de deslize nessa terra. Assim mesmo, ele ainda é um pecador por natureza, como diz a palavra. Por isso encontramos pessoas que não aceitam muitos que encontramos na rua e começamos a tentar evangelizar, passar o evangelho de Cristo a essas pessoas. Elas se acham boas, se acham tremendamente limpas, não aceitam quando se fala de arrependimento, de perdão de pecados, porque elas se consideram boas pessoas. E nós, quem sabe, já conhecemos no passado, talvez nossos avós, alguns mais antigos, e que nós não conhecíamos pecados neles. Mas eles mesmos não aceitavam esse tipo de comentário sobre ser pecadores, porque eles não entenderam o porquê de tudo isso, né? Não sei se tem alguma experiência nos teus antepassados, né, sobre a dificuldade de pregar. Os meus eram todos pecadores. Com certeza, tá? Até porque a palavra de Deus, ela está dizendo, o próprio Deus está dando testemunho disso, né? Que a grande confusão aí está nessa questão de o pecado, né?
que é uma atitude interior, né? Essa independência Amém. de Deus que nós herdamos de Adão, e os pecados, né? São nossos atos exteriores, né? Que manifesta aquilo que somos, né? Amém. Então, como a gente já viu que o padrão moral da sociedade, ela e das pessoas vai mudando, o que pode acontecer é que aquilo que era reprovável Lá no antigamente, antigamente, hoje isso. não é mais. Hoje está Então, caindo. quando eu vou avaliar, eu não olho a minha atitude interior de independência de Deus, né? Eu vou olhar aqueles meus atos exteriores e esses atos exteriores que eu pratico, que são reprováveis diante de Deus, né? Isso precisa ficar claro, muitos são, a maioria deles, quase a totalidade, são absurdamente reprováveis diante de Deus. Quando eu pratico isso e julgo estas coisas baseado num padrão moral que mudou ao longo do tempo, eu considero que eu sou uma pessoa boa, Um padrão porque humano, né? no meu padrão humano, Humano. né, Vou eu sou bom. salientar. Mas o testemunho de Deus sobre isso, a gente acabou de ler em Romanos, né? Romanos 3, do 10 ao 12, diz que não há justo, nem sequer um. Por quê? Porque Deus não está olhando aqueles atos exteriores, ele está olhando principalmente também uma natureza, né? Uma atitude interior de independência. Entendeu? Mas conclui que para Deus, então, todos são criaturas mortas espiritualmente. Exato. Porque Ele, como Deus, não é mais a fonte do bem e do mal, e sim cada um de nós, né? E por que principalmente eles são mortos? Porque eles, a vida que a gente que recebe, né? O nosso viver e a nossa vida, ela não vem do Pai, né? A fonte do conhecimento do certo e do errado não vem do Pai, não vem de Deus, né? Então, Deus, quando olha isto, ele diz que nós estamos mortos espiritualmente. E na página 39, Adão decidiu ser independente de Deus, e nós podemos decidir nos submeter a Deus, isto é, o arrependimento. Então, enquanto o homem natural não se arrepender, ele não poderá se tornar um filho de Deus. Ele ainda continua sendo uma criatura. E ali fala na 2 Coríntios 5:21 que aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele nos fosse feita justiça de Deus. Então, nós, discípulos, fomos justificados pelo sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário. E lembrando, né, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós é que deveríamos estar naquela cruz, mas Jesus deu a sua vida por nós, para nos reconciliar com o Pai. Então, a morte de Jesus foi reconciliatória, né? Nos reconduziu novamente ao contato com o Pai. O Pai não podia nos enxergar pelo peso do pecado, mas Cristo morreu por todos os pecados que tivemos lá desde Adão até o futuro pecado que ainda vai surgir enquanto Cristo não voltar a essa terra, não vier buscar a sua igreja. Todos os pecados que ainda vão ser cometidos, Jesus já morreu por todos eles. Amém? Amém. É isso, Adriano. E a morte, né, a maneira como Deus fez isso, né, foi justamente por essa obra da cruz de Cristo, né? A morte de Cristo na cruz, como nós já vimos, né, ela foi propiciatória, ela foi sacrificial, ela foi redentora, ela foi reconciliadora, né? E foi a maneira absoluta de Deus resolver essa situação, porque Deus não desistiu do seu propósito. Né? Então, Deus não desistindo do seu propósito, ele precisava resolver essa situação do homem, né? De trazer o homem de volta para que ele fosse capaz de cumprir, né? Deus precisava restaurar o homem para o seu propósito, né? E a obra de Cristo na cruz, ela é absoluta para resolver essa situação. Em 1 Pedro 3,18, né, fala que Cristo morreu pelos pecados uma única vez. Entendeu? Então não tem, né, os nossos pecados, a obra de Cristo, ela é única e ela é absoluta, né?
Em Mateus 26, 28, fala que o sangue de Jesus foi derramado para a remissão de pecados. Isso. Né? Ele diz que porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Em Hebreus 2,9, o Senhor está nos falando na sua palavra que Jesus provou a morte por todos os homens. E lá em João 14,6, né, que é um texto bem conhecido, diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, Deus proveu através de Cristo, né, esse caminho, né, essa restauração do homem através da obra de Cristo na cruz. Lembrando ali fala, né, e é muito bem lembramos do véu do santuário que foi rasgado de alto a baixo, ou seja, Deus rasgou ali para mostrar, né, que agora todos nós poderíamos ter e temos realmente acesso direto ao Pai, ao trono da graça. Antes aquilo que era restrito a só o sacerdote naquela época, uma vez por ano, hoje está aberto a nós todos diariamente, a qualquer momento. E basta que a gente queira estar na presença de Deus. E isso é algo que precisamos buscar, procurar, realmente estar na presença de Deus, de preferência, né, diariamente, que o Pai se agrada, assim como nós, que todos, a maioria, eu creio que nos estamos ouvindo, sejam pais, e gostam de que seus filhos se acheguem a nós, de termos um bate-papo, de fazermos muitas coisas em conjunto. Deus anseia e espera para que cada um de nós se lance na presença dele. Amém? Amém. Então né, glória a Deus que nós recebemos a justificação pela morte de Cristo na cruz, né? Que os nossos pecados, né, foram lavados pelo precioso sangue de Jesus. Que verteu na cruz. Né? Porque até como tu disse antes, né, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Só que Deus, né, no seu infinito amor, o que ele fez? Ele não derramou o nosso sangue. Né, que era o nosso sangue que deveria ser derramado por causa desse pecado, né, dessa nossa independência. Sim, que nenhum de nós Mas aí Deus proveu pelo precioso sangue de Cristo, uma única vez, né, de uma vez por todas, que esse sangue de Cristo, tão precioso para o Pai, fosse derramado para que os nossos pecados fossem remidos diante de Deus. Né? Então nós fomos justificados para Deus. Nós é que deveríamos estar naquela cruz. Mas Jesus, por amor, livre e espontânea vontade, tomou o nosso lugar, para que nós tivéssemos acesso ao Pai novamente. Né? E assim, lembrando, né, que Jesus, durante toda a sua obra, a sua vida, ele fez única e exclusivamente a vontade do Pai. Isso que torna grandioso. E ele deixou numa palavra que agora não me recordo onde está, mas que dizendo a nós, né, maiores coisas fareis se fizeres única e exclusivamente a vontade do meu Pai que está no céu. Né? Então ele nos mostrou o caminho, nos mostrou que pode ser feito, e ele fez e deixou a todos nós esse legado. Que nós, para agradar o Pai, podemos fazer a sua vontade integralmente, dia a dia. E a maior delas, eu creio que é tomar a cruz. O maior empenho nosso é tomar a cruz diariamente. Amém. Então, só finalizando esse ponto, lembrando, né, as palavras de Isaías, né, que diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava sobre Jesus, né? Então, Jesus, com a sua morte na cruz, né, nos abriu, nos reconciliou com o Pai e nos abriu o acesso, né? A palavra fala que quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo, né? Deixando muito claro que isso foi uma decisão de Deus, foi uma ação de Deus que partiu de Deus para o homem. Deus abriu, através da vida de Cristo, o acesso a Ele. E assim, é interessante, me lembro que em Porto Alegre, anos atrás, me lembro de uma pregação quando falaram de rasgar o véu do santuário de alto a baixo, que ele era tão grosso, ele tinha tantas camadas de tecido, que nenhum mortal poderia ter feito aquilo. De rasgar de uma vez todos
e agarrar todo aquele véu com as mãos de uma maneira só e rasgar de alto a baixo. Por isso que é assim, algo que realmente demonstra que foi Deus que fez, principalmente de cima para baixo, e algo assim tão espesso, né, para ser rasgado. Bueno. Então, a gente vê que Deus vem, no seu propósito, ele vem, através da obra de Cristo, ele vem resolvendo essas situações, né? De que nós, estando em Adão, temos uma situação e em Cristo, Deus nos propicia outro, né? Então, nós vimos aqui como é que Deus lidou com esse pecado e nos propiciou essa redenção, né? Esse perdão, essa remissão, essa justificação diante dele, né? Agora, Deus, né, diz na sua palavra que o salário do pecado é a morte, né? Tá lá em Romanos 6:23, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aí nós estamos vendo que Deus está tratando aquele assunto de morte e vida também em Cristo, né? Também em Cristo. Ou seja, Deus está olhando para nós, né? Antes em Adão como mortos, né? Lembrei até de um texto de Efésios 2:1, né? Que fala, deixa eu ver aqui só um pouquinho. Ele vos deu vida, estando vós mortos com os vossos delitos e pecados. Esse mesmo, né? Então veja só. E ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, né? Então Deus nos dá a vida, né? É o mesmo texto aqui de Romanos que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Então Deus vai tratando esse assunto, né? Da vida, da morte e da vida. Ou seja, ele nos tira da morte e nos traz a vida. Por quê? Porque o dom de Deus é a vida eterna. E lembrando que só em Cristo existe vida. Não há outro lugar, outra forma de vida que não seja a vida através de Jesus Cristo. Posso seguir? Não, eu só queria, colocando nisso, é que assim, a solução de Deus para isso não foi aceitar os nossos pecados. Não. Né? Ele expressa o seu amor de uma forma diferente. Não é tolerando o pecado, não é aceitando o pecado. Ele expressa o seu amor, né? Está lá em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, para resolver esse assunto, Deus deu o seu Filho. O Pai deu o seu Filho. Né? Em vez de tolerar, em vez de aceitar, de dar um jeito, não. Deus é amor, mas ele também é justo, né? Para com todos. Então ele cumpriu o que havia dito. Amém. O salário do pecado é a morte. Então ele resolveu isso. Ele resolveu isso em Cristo. Em Cristo nós recebemos vida. E vida em abundância. Né? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em João 3,18. Né? Então, a solução de Deus é Cristo. Cristo é a nossa fonte de vida. O amor de Deus não está separado da sua justiça. E a justiça de Deus, a nossa justiça, está em Cristo. Amém. Romanos 8:2, queria frisar esse texto também, que ele é muito importante, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou do pecado e da morte. Ou seja, Deus nos deu vida.
através de Cristo. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, na nossa vida independente de Deus. Então, Deus vem e nos dá vida. E vida em abundância. Dando uma repassada nessa quarta-feira, fala lá que em Gênesis nós vemos que o diabo, que é o pai da mentira, iludiu Adão e a nós com a possibilidade de passarmos pela morte sem nos reconciliarmos com Deus. O mundo crê, então... Mentira? Mentira. O mundo crê na reencarnação, onde teria uma segunda chance de vida. E então pecar muito nessa vida. Então peca bastante nessa vida, morre, reencarna e quando volta, volta bonzinho. Essa é a visão que muitos do mundo têm, muitas religiões têm, né? Não é o nosso caso, né? Nós somos filhos de Deus, resgatados por Ele, né? Mas aqui salienta, né? E que Jesus nos adverte que após esta vida passaremos pelo juízo eterno. Então, não existe outra vida, não existe reencarnação, não existe nada. Isso é coisa realmente de Satanás colocou no mundo, né? No coração dos homens. Embora Deus seja puro, em puro amor, Ele é justo. Não aceita os nossos pecados. E Ele deu vida, a vida de seu único filho, como o Adriano falou, para nos reconciliarmos com Ele. Não esquecendo do Espírito Santo que recebemos quando nos batizamos. Aquele que nos capacita a viver uma nova vida e uma vida eterna, desde agora. Uma vida santa como filhos de Deus. Amém? Amém. Então, olha só, nós já vimos como Deus tratou o assunto do pecado, né? Propiciando em Cristo, né, o perdão. Nós já vimos como Deus tratou o assunto de que nós estávamos mortos e Ele nos deu vida em Cristo. Agora, a gente vamos ver como Deus trata esse assunto de que quem está em Adão é criatura. Quem está em Cristo, né? É filho. Esse é um ponto, muitas vezes, quando pregamos o Evangelho, até muitas vezes polêmico, né? Porque eu, pelo menos, antes de me converter, eu não me achava uma criatura. É difícil. É difícil de entender. Quando estamos no mundo é difícil. Né? Uma criatura, talvez um vivente, né? Mas uma criatura não, né? É meio complicado quando falamos, mas é a realidade, né? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela fala assim, em Gálatas 3:26, ela fala: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então a verdade, entendeu? Que muitas vezes é difícil para as pessoas, num primeiro momento, receber essa verdade, né? Mas é que o pecado, né, tornou o homem uma raça inútil para o propósito de Deus. Porque a gente, quando Adão pecou, ele perdeu essa imagem, né? E nós fomos gerados, descendência de Adão, então nós fomos gerados à imagem de Adão, não à imagem de Deus, porque perdemos isso. Para que a gente receba de novo isso, né? Para que a gente possa ser restabelecido de novo em condições de cumprir o propósito de Deus, né? Nós precisamos nascer de novo e sermos conformados, né, à imagem de Cristo, né? Imagem e semelhança. E é somente dessa maneira, através de Cristo, né? Lembra o texto pouquinho atrás que a gente disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós não temos como chegar ao Pai. Nós não tem nada que nós possamos fazer, né? O Trayan falou há pouquinho aí de algumas das pessoas que creem na reencarnação, como, né,
Não tem nada de que a gente poderia, mesmo pudéssemos fazer, né, para que a gente pudesse restaurar a nossa natureza para cumprir esse propósito de Deus. Agradar a Deus. Tem como. Nós não temos como mudar a nossa natureza por algo que fazemos, somente através do novo nascimento. Pela conversão em Cristo. Né? Somente dessa forma é que a gente pode se tornar parte e se tornar família de Deus. Né? E se todos os homens nascessem filhos de Deus, né, não seria necessário pregar o evangelho do reino, as boas novas do reino, nem arrependimento. Porque já seríamos filhos. Nasceria né? prontinho. Já seríamos filhos, né? Então, como a palavra de Deus é muito clara em relação ao arrependimento, né? Arrependimento foi principalmente pregado por Jesus Cristo, né? Justamente porque o homem precisa, né, se tornar filho, e é só através dele. Né? João Batista já pregava o arrependimento ainda antes de Jesus. Né? Lê Romanos 8, 28 aí, só para a gente contextualizar na palavra, né? Essa questão de 8:28 de filho. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? E lembrando, né, que o pecado de independência ele só pode ser revogado com arrependimento. É fundamental. Nos arrependemos para que o pecado de independência seja então cancelado. Eu te falei o 28? 28. Dá, mas 28 ou 29, né? 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos ler o 30 também. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, somos nós que éramos criaturas, tá? Hoje, graças a Deus, somos filhos. Tivemos, através da obra de Cristo, a condição de nos tornarmos filhos, né? Parte da família de Deus. Nascer de novo. Nascer do alto. Do alto. Maravilha, né? Então, precioso, né? A obra de Cristo, né? E o que Deus fez através de Cristo Jesus, né? Pegou uma raça toda estragada, independente, no pecado, mortos, criaturas, e transformou elas inúteis, né? Uma raça inútil, transformou ela útil, propósito de Deus, né? Perdoou a nossa independência, nos reconciliou através de Cristo, nos justificou, nos deu vida em abundância e nos adotou como filhos, né? Nos incluiu na família de Deus, como filhos. Amém. E temos uma vida eterna, né? Vivendo desde agora, né? Precioso, né? Isso é importante salientar, né? Que aquele que tem a vida eterna desde hoje e aquele que tem a condenação eterna também já está vivendo daqui. Amém. Salvação como um processo. Aqui fala que já estudamos que o pecado é uma atitude interior de rebelião. Amém. Muito bem.
de nossa atitude e arrependimento. Amém. Já fomos até ali. Se a nossa atitude interior antes era uma atitude de rebelião e independência, qual é a única coisa capaz de pôr um ponto final nisso? O arrependimento. Né? Por quê? Nós não temos aprendido que o arrependimento é uma mudança de atitude interior. Se a nossa atitude interior antes era de rebelião e independência, o arrependimento vem para pôr um ponto final a isso, né? É a resposta, né, que nós damos. Deus tem uma ação para conosco, através de Cristo, através do seu amor, através das suas obras, né? E nós damos uma resposta a essa ação, né? Pela fé e pelo arrependimento. Ou seja, há uma mudança da nossa atitude interior, de que antes independente de Deus, agora nós somos dependentes de Deus. E ela se mostra no exterior, né? Nossa atitude interior se revela. O arrependimento é uma atitude que Deus espera de nós, de deixarmos de ser independentes e passarmos a ser dependentes dele. E é a partir dessa atitude, né, que se inicia, tá, o processo de restauração, né, das nossas vidas, né, uma restauração profunda que é resultado da obra completa de Jesus Cristo por nós. Né? Eu gosto daquele texto que fala de... Ele não está no livreto aí, tá? Mas quem quiser anotar pode anotar, mas eu gosto desse texto de Filipenses 1:6, porque ele me anima, principalmente quando eu olho para mim, né? Ele me anima porque esse texto diz que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Né? Então, quem começou essa boa obra em nós? Né? Foi o Espírito Santo, foi o Pai, foi Jesus, e o Espírito Santo começou essa boa obra em nós. Então, ele vai completar essa obra completa de restauração. Né? Essa salvação que Deus nos propiciou em Cristo, ela é um processo nas nossas vidas. Né? Ela tem... essa obra de Cristo, ela resolve, né, as consequências do pecado, né, do pecado que são presentes em nossas vidas. Ela trata isso de, né, como um processo, né? Sim. Ali a primeira consequência, né, resolução de uma consequência de pecado, é que a morte de Cristo nos livra da condenação do pecado. Seu sangue nos purifica e nos perdoa do castigo eterno. Este aspecto é chamado de justificação. Pois é. Isso, essa justificação, né? Essa justificação, ela é única. Quando nós nascemos de novo, essa justificação é algo que já aconteceu na nossa vida, na vida daquele que creu. Ela não precisa ser renovada, ela não precisa ser melhorada, eu não preciso ter um esforço humano. Por quê? Porque ela é uma ação de Deus. É o que Deus proveu através de Cristo, através do sangue de Cristo, né, que nos purifica de todo o pecado. Ele nos perdoou para nos livrar do castigo. Né? Ele tomou sobre si todas as nossas dívidas. A palavra fala que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está lá em 2 Coríntios 5:21. Né? Então, esse aspecto, ele é único. Ele não tem como a gente melhorar, ele não tem, vamos fazer uma renovação, vamos
renovar os nossos votos da justificação. Não depende do nosso esforço físico. Não depende do nosso esforço, né? Ele depende do que Cristo fez quando Cristo disse na cruz que estava consumado. João 19:30. Né? Então, para aquele que creu em Cristo, esse assunto da justificação está consumado. Já aconteceu. Agora, não termina aí. Não. Tem uma segunda resolução dessa consequência de pecado. Jesus nos livra da escravidão do pecado. Nós não poderíamos resolver essa situação, mas Jesus tomou o nosso lugar. E nós devemos tomar a cada dia a cruz que era nossa, nos negando a nós mesmos. Né? Essa observação que eu fiz depois de ler esse texto, que é isso, né? Que nós a cada dia nos negarmos a si mesmo, tomarmos a cruz, né? Procurarmos imitá-lo, porque Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso parâmetro para todas as coisas, né? E devemos nos guiar por ele, para que consigamos nos negar a nós mesmos, fazer a nossa parte, né? Porque aquela cruz, como antes eu falei, é muito pesada, era muito pesado para nós tomarmos, né? Mas vamos andar, né? Subiu uma claquete ali que falou do nosso tempo, aí nós temos que andar aqui. E a vantagem, até eu brinco com isso, que Jesus pagou o preço da cruz à vista e nós estamos pagando o crediário, em suaves prestações diárias. Suaves, todo mundo tem o seu preço a pagar. Mas assim, Jesus resolveu esse assunto, Deus resolveu esse assunto da escravidão do pecado, né, escravos do pecado, através de uma vida substituída. Que é o que fala o texto de Colossenses 1:27, né? Cristo em nós, a esperança da glória, né? A solução para esse assunto da escravidão do pecado é Cristo. Vive por nós. Se já nós não temos condição de resolver esse assunto, a solução vem também de Deus, que é Cristo vivendo em nós. Ou seja, nós morrendo para a nossa vontade e vivendo para Ele. Né? Esse aspecto da salvação, que Deus está nos falando, né? Nos mostrando os três aspectos dessa nossa salvação, né? Primeiro que foi a justificação, agora esse processo de salvação é o que a gente chama de santificação. E ele é uma salvação presente. Porque nós somos libertos, né, desse poder da escravidão dia a dia. Né? Ou seja, Cristo vai crescendo, vai vivendo através de nós e nós vamos diminuindo. Né? Nós vamos deixando que Cristo viva por nós. Em nós, né? Pelo poder do Espírito Santo. Né? Agora, nós vamos ver isso. Até quero contar um segredo depois para vocês aí, né? Como é que isso tudo dá. Então, assim, a gente viu a justificação, a santificação e agora o que está faltando nesse processo? Tem um aspecto da salvação futura que nós teremos quando estivermos com Ele na glória. Jesus nos dará um corpo glorificado na eternidade, livres totalmente da habitação do pecado. É uma salvação futura. Aguardemos confiantes e esperançosos. Então, a obra de Cristo, ela é completa, né? Porque ela trata da condenação do pecado através do que ele fez, que nos justifica diante de Deus. Ele nos livra da escravidão do pecado diariamente, né? Através da santificação diariamente, e agora ele nos livra, ele vai nos livrar, né? Definitivamente da habitação do pecado, né? Então, essa é uma salvação futura. Então, ou seja, a salvação que Deus
através de Jesus Cristo, nos propiciou, ela é completa. O Pai não somente nos perdoou, mas nos liberta a cada dia do pecado e um dia nos glorificará, nos dando um novo corpo sem presença do pecado. E isso é motivo de graça, de darmos graças, de louvarmos ao nome de Deus, né? Um dia receberemos um corpo sem a presença do pecado. Amém. Amém? Amém. E lembrando que ele passou por essa vida como nós, ouvindo, talvez muitas vezes, o pecado tentando assediá-lo, mas ele nunca cedeu, né? E ele foi reto em todas as suas atitudes. Vamos contar então um segredo para essa turma aí que está nos vindo hoje? O segredo da vida abundante? Qual é o segredo da vida abundante? O segredo de uma vida abundante é deixarmos Cristo viver em nós, tomar o controle das nossas vidas. Ele nos capacita a uma vida plena e abundante, através do Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós. Mas se era um segredo, tu tinha que cochichar, né? Mas esse é um segredo que a gente tem que falar abertamente. Na verdade, esse segredo tá para nós, né? Na verdade, é mais uma chave do que um segredo, né? Essa vida abundante, né? Cristo mesmo diz, né? Diz que em João 10:10 ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o desejo do Pai é que essa vida de Cristo em nós ela seja abundante, né? Para que isso aconteça, é necessário que Jesus cresça e eu diminua. Está lá em João 3:30, tá? Paulo diz ainda em Gálatas 2:20. Eu até vou ler esse texto aqui porque em homenagem ao meu amigo Johnny, que gosta muito desse texto. Esse texto diz lá: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele tem decorado esse texto aí, Johnny. Tá? E ele sempre recita esse texto aí. Por quê? Porque aqui está o segredinho. Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Né? Então, 1 João 4,9 ainda continua dizendo: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado a seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E como Jesus ressuscitado vive em mim, vive em você, vive em ti. Ele vive na pessoa do Espírito Santo. Né? O qual nós somos o templo, né? Exatamente. E o Espírito Santo, que habita em nós, que vive em nós, é o mesmo, né? Desde a eternidade. Que fez tudo com Jesus, que ressuscitou Jesus. E ao qual Jesus também se retratava. É o poder de Deus, né? Importante lembrar disso. É o poder de Deus, né? Então, precisamos andar no Espírito. E essa forma de andar no Espírito é a forma de andar na qual Cristo faz tudo em nós por meio do seu Espírito Santo. Né? Então, esse texto de Colossenses 1:27, que fala lá que Cristo em vós a esperança da glória, é justamente isso. Esse é o grande segredo, é Cristo viver em nós pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo fazer. Nós temos duas maneiras de andar, que a palavra fala. Ou andamos na carne ou andamos no Espírito. Né? E para que
tenhamos uma vida abundante, nós temos que andar no Espírito. Amém? Amém. Eu concluí, fiz uma conclusãozinha aqui, que visto que somos livres do poder do pecado, devemos andar nos esquivando dele, pois enquanto vivermos nessa terra, o pecado nos assediará. Mas temos o Espírito Santo que nos alerta sobre ele, para que não demos vazão à carne. Amém. Então, queridos, essa é uma revisãozinha básica. Esperamos que a partir dela ou nela ou com ela vocês revisem, façam a catequese, estudem esses textos, tirem as dúvidas e nesses estudos, né, tenham as condições de responder as perguntinhas que estão ali nesse livreto. Amém? Então, desejamos a vocês uma boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Né? Agradecemos a cada um que se dispôs a estar aqui conosco. Né? Queremos, em nome de Jesus, Pai, abençoar toda a igreja, todos os irmãos, para que essa palavra, essa revisão, esse livreto contribua para que nós tenhamos uma vida abundante em Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Boa noite. Boa noite a todos.